pensar no projeto, a ideia era compartilhar a nossa pesquisa, que já tem um tempo, né, de levar as libras para dentro da cena. Dentro daquela ideia da pessoa surda não ter que ficar compartilhando a atenção com o tradutor, poder prestar atenção na cena. Mas aí quando a gente começou a pensar o projeto, a gente falou, por que não ampliar um pouco essa acessibilidade, né? Então vamos aproveitar que a gente está realizando um projeto para pesquisar outras formas também de acessibilidade. Sempre houve o interesse da CIA, através da Lua Barreto, de acessibilizar todos os espetáculos. O que é isso? É torná-los compreensíveis para todos os públicos. A gente, quando pensou assim em acessibilidade, foi um desafio para todos nós, né? Porque geralmente os editais estão pedindo acessibilidade, a gente quer incluir, mas a gente ainda não sabe como. A gente fala que a gente quer fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente não tem um caminho muito certo. É muito importante essas iniciativas, porque o que se é praticado hoje, até mesmo por falta de conhecimento, é colocar a acessibilidade como último item da produção. Quando, na verdade, até para facilitar a inclusão de acessibilidade, já ser pensado desde o início. E o nosso objetivo não é incluir só depois de pronto para uma equipe técnica fazer o trabalho de inclusão. O que a gente propôs nesse projeto é que seja parte da formação do artista pensar em inclusão desde dos processos mais incipientes, né? Desde a criação da cena. Porque nem sempre a gente tem a verba para contratar uma audiodescrição ou para contratar um tradutor de Libras. E com esse objetivo, fizemos uma parceria nesse projeto. Por isso a gente colocou todos os sentidos, porque a busca era a gente conseguir acessibilizar as cenas, as performances, também para outros sentidos. A gente simplesmente queria a maior diversidade possível para a gente ver o que a gente consegue criar com cada área diferente. A gente fez toda uma seleção, né, com todas as pessoas que fizeram a inscrição para participar do projeto. A gente imaginou que fossem chegar assim, cenas de teatro, então vamos estudar o texto, ver como a gente acrescenta libras, como a gente faz uma audiodescrição dentro da cena. E de repente o que aconteceu foi uma diversidade imensa de propostas. E aí quando começou a chegar essa variedade imensa de propostas, e a gente falou, nossa, e agora como que a gente vai lidar com isso, né? Ter essa diversidade toda pra gente é fantástico. E aí surgiram ideias que antes não tinham nem passado pela nossa cabeça. Vendo as coisas, as propostas das pessoas, a gente chega em lugares que a gente nem imaginava. Agarrei meu chapéu Panamá. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Todos os sentidos. Foi muito importante ter o acompanhamento do comitê gestor nesse momento, porque aí a gente estudou cada proposta e fez as propostas de acessibilidade para cada uma delas. Foram várias reuniões, a gente conheceu as cenas e foi um processo muito enriquecedor. Tinham cenas que vieram prontas e a gente alterou muitas coisas, tinham cenas que foram criadas a partir do nada, de projetos que estavam apenas no papel. Artistas que já tinham criado as cenas, mas não sabiam como colocar as várias linguagens nessas cenas. Cada artista que entrou com a sua proposta, da sua performance, da sua cena, ajudou a gente a pesquisar, a estudar formatos diferentes de tornar as cenas acessíveis, para que ele pudesse realmente levar essa pesquisa para dentro do seu trabalho, pensando a acessibilidade lá desde a criação, desde o início do processo. Já pensando nisso, se torna mais fácil e mais prático também. O que todo artista buscou aqui é que cada cena, cada
cada espetáculo chegasse para o maior número de pessoas possíveis, né? Assim, que o nosso trabalho não chegue só para pessoas ouvintes, para as pessoas com visão, mas que a gente consiga de fato promover uma inclusão a partir da arte. E aí os desafios começaram mesmo no dia a dia. De ver o que funcionava, o que não funcionava, o que era interessante para a cena, o que não era, e tentar de fato colocar a acessibilidade dentro da cena, né? Sem precisar trazer algo de fora ali. Muita gente tinha problema com as libras, e aí você tem o negócio de você tem que falar e fazer os sinais. O que mexe com a cabeça de um jeito que o povo não tem noção. Ainda mais quando você tá fazendo algum aparelho em circense, que você tá pensando no truque, pensando na fala, pensando na libra. Você tá cansado porque tá fazendo assim. É muito cansativo, você não tá... E aí você tem uma fala, você tem que estar 500 coisas passando na sua cabeça, é caótico. E sempre caminhando na sua Subitamente insegura. Você precisa emagrecer. É pela sua saúde. Foi um processo onde eu aprendi muito sobre inclusão, né? E sobre como é importante que a gente tome iniciativa. Porque às vezes a gente terceiriza isso, a gente deixa para pensar nisso depois, ou quando o espetáculo já vai sair. Isso tem que ser pensado desde o princípio, porque aí todo mundo participa, né? Foram 3 meses em que a gente fez assim, a gente explorou muitas possibilidades, muitas coisas que a gente tentou e não deram certo, e aí a gente teve que contornar o problema, buscar outras formas. Então foram 3 meses de trabalho intenso para nós, porque cada artista estava lá ocupado com a sua proposta, né? Pesquisando, estudando como fazer com a sua proposta, e nós do lado de cá que estávamos organizando e coordenando a mostra, né? No caso fomos eu, o Cauê e o Luiz. A gente teve 3 meses intensos assim, de muito trabalho. Eu acho que o maior desafio é fazer tudo de forma mais natural possível, né? Passar a verdade, né? Mesmo com várias técnicas por trás, passar a verdade e naturalidade. Esse eu acho que é o principal desafio. O processo em si, a gente sabe que ele é assim, por isso que a gente teve esses 3 meses para trabalhar, que aí, com o tempo o corpo vai acostumando, começa a ser um pouco mais natural fazer as coisas juntos. Essa parte da audição foi uma forma inclusiva de entender melhor esse outro sentido, né? De enxergar de fato, de enxergar sem estar vendo, né? Porque a experiência de fechar os olhos e pensar em como seria essa personagem, não esquecer nenhum detalhe ou não falar demais, por exemplo, como ela fala muito no texto que é gorda e que ela vive isso, não era interessante, por exemplo, uma descrição poética isso tantas vezes, né? Porque isso já viria com o texto. Então, a ideia de integrar, de colocar essa informação em tempo real para que quem assista, e, por exemplo, seja uma pessoa cega, seja uma pessoa surda, tenha acesso, é algo fundamental. Encontro de família. 10, 20 anos que você não vê aquela sua tia. Ela te olha lá de longe e fala bem assim: nossa, como você tá gorda! Eu acredito que todo trabalho é um pouco autobiográfico. Então, eu penso que à medida que eu conto algo muito íntimo, eu acesso que é universal em todo mundo, né? Chega! Eu acho que a arte é mais ou menos sobre isso, né? Você entende a partir do que você tem de vivência. Foi muito gostoso de ver as pessoas se jogando pro processo. E sempre muito animados, mesmo quando alguma situação não funcionava. Tipo, e aí? Como a gente vai tentar de novo? Como a gente pode fazer diferente?
Então, eu acho que o processo foi muito sobre isso, sobre estar presente, sobre dar a cara, sobre fazer acontecer e pensar nesses outros grupos, né? A preparação da cena partiu através de um poema e a questão da acessibilidade, eu quis realmente trazer sem som nenhum para incomodar, para a gente tentar entender como o pessoal que não tem audição, né, se sente no dia a dia. A gente não tem nenhum som, ambiente, nada, parece que se torna o público, o ambiente muito maior, né? Uhum. Eu particularmente senti incomodada e fiquei pensando no surdo, como que ele se sente também no mundo dele, né? Não consegue ouvir nada, só observa. O espetáculo completa 10 anos ano que vem. Ele inicialmente tinha falas, muitas falas, do começo ao fim, o tempo inteiro. Aí eu apresentei ele em português, em espanhol, em inglês. Aí chegou um momento que eu pensei, eu não vou saber falar línguas de todos os países do mundo. E eu quero poder viajar para qualquer lugar com esse espetáculo, né? Então eu fui tirando a fala nesse sentido. E depois eu percebi que ele se tornou acessível para pessoas surdas também. Então, foi sem querer que eu cheguei nesse lugar. E aí eu fui fazendo esse trabalho gestual e eu não sabia se o que eu estava fazendo gestualmente tinha algo a ver com Libras ou não. Então, a pesquisa nesse caso foi descobrir se o que eu fazia já tinha algum significado em Libras ou não, e se não tinha, como que eu poderia colocar. E ela tinha o desejo, né, de cantar essa música. E aí a gente teve a ideia de tentar fazer a inserção da Libras dentro da cena. Então a gente pensou e procurou a tradução, né, em Libras e montamos as cenas juntas. E foi um desafio, porque a ideia é que no final eu fizesse também, e cantar e interpretar quando a gente não tem o hábito ainda é complicado. É como se fosse atuar em outra língua, né? Sim, porque tem uma dissociação, né? Então, se você tá cantando e fazendo os sinais ao mesmo tempo, às vezes a gente perde o foco de uma das duas coisas. Ou dos sinais, ou do canto, que tem que manter a afinação. A gente pergunta para as pessoas se elas são inteiras. Então a gente sempre pergunta isso. Você é inteiro? Você é inteiro? Você é inteiro? Em alguns lugares também a gente tem a tradução que isso é pronto também. Então inteiro ou pronto. Tem essas duas traduções. A gente usa, dentro do nosso contexto, e pergunta para as pessoas se elas são inteiras. E aí todo o espetáculo ele vai acontecendo de acordo com essas falas, de acordo com essa falta um pedaço. Então a gente sempre vai trabalhando com essa não completude que a gente tem e que esses seres sem asas possuem também, mas que estão tentando ajudar essa personagem. E quando eu vi que ia ter outro tipo de pessoa, não só as pessoas que assistem teatro tradicional assistindo essa parte, eu falei, então vamos trabalhar essa parte difícil para levar o teatro para mais pessoas. Eu vou aproveitar essa chance para contar o que aconteceu no nosso país. Eles vêm e chamam nossa arte de baderna. Desde quando a arte é baderna? Desde quando a música é baderna? Baderna é o que eles fazem, nos proibindo e tirando a arte da gente. Essa poesia, ela já existe, a autora é Cláudia Gomes, ela é lá de Recife, e foi muito bom pra gente, né, Thiago? E difícil, né, adequar um poema com libras e audiodescrição, porque além da poesia, nós tivemos que utilizar da linguagem poética na audiodescrição. Não sei se vocês aqui perceberam a diferença, né, que a gente começou se audiodescrevendo e audiodescrevendo as cenas de outra forma, que não aquela cena técnica, né? A gente procurou trazer para uma linguagem poética. Hoje, escolhi o meu melhor vestido branco para andar por essas ruas.
nosso grupo trabalha com a acessibilidade como elemento de criação. Então, todo o trabalho que a gente começa, a gente já parte pensando como que a audiodescrição, como que a Libras, como que os recursos táteis podem ser incluídos no processo de criação. Assim como a gente utiliza objetos de cena, a gente utiliza outras linguagens, outros conhecimentos para poder criar. Então, e isso se torna algo diferente do que acessibilizar algo. A gente está criando poéticas acessíveis e não acessibilizando para que o outro possa ter acesso àquilo. E quando a gente faz isso, a gente está buscando dar a oportunidade da pessoa receber a informação ao mesmo tempo que ela é emitida, né? E é uma empatia, um reconhecimento de que o público, assim como no palco nós somos diversos, que o público também pode ser diverso, podem ter pessoas com diversas características e a gente reconhece a existência dessas pessoas nos nossos públicos. E a gente quer que o público seja cada vez mais diverso. Para isso, independente de ter ou não pessoas na plateia, a gente sempre se preocupa com isso, né? De como que a acessibilidade se torna instrumento, elemento poético na criação cênica. É muito melhor quando a gente inclui a acessibilidade dentro da cena, porque isso faz a diferença para quem assiste, né? Principalmente a audiodescrição é algo tão importante, né, para a gente poder conseguir ver os detalhes, né? E assim, a Libras também foi um processo interessante para mim, foi um processo difícil, é um novo idioma, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, porque a inclusão ela tem que partir da gente para a gente conseguir fazer que esses lugares de acesso cheguem a todos. Trabalho muito lindo de artesanato, né, para descrever as cenas. E eu achei isso muito interessante porque realmente dá a ideia dos movimentos que elas estão fazendo, né? Cores e texturas secando na minha pele e os meus poros respirando e acessando todos os sentidos. Neste exato momento, escuto com a alma, vejo com o coração, falo com o olhar e sinto com toda a minha emoção. Quadro é uma imagem linda, né? Uma poesia linda do quadro. Só que tem algumas informações. Tem uma informação que ela deu no final que eu acredito que seja melhor no início, né? Ela falou que o corpo dela é o pincel. Ela falou no final. Ela deveria reforçar isso no início também. Mas eu achei assim lindo, tanto a música quanto os sons, a fala dela, a disponibilidade, gostei muito. Foi uma construção, eu junto com a Lua, e aí a gente ia montando, recortando, e eu agradeço essa dica aí Foi ótimo se a gente for resultado. repetir, então a gente consegue passar essa mensagem, conseguiu viajar junto comigo. Viu o quadro? Oh, coisa linda! Eu leio Bell Hooks, eu leio Clarice Lispector, Mulheres que Correm com os Lobos. Oi, frente a mim, ela busca toda noite algo pra se divertir, mas não encontra. E o número se chama Subitamente Eu, né? Que é a experiência de uma mulher tentando entender o amor em tempos de capitalismo tardio. Ela não entende nada e aí o espetáculo é sobre ela subitamente se tornando ela mesma, experimentando tantos subitamente e sustos na vida. Eu estou muito animada para falar das vivências de mulheres fazendo arte, sorrindo, brincando, se divertindo,
Porque é isso que eu quero para mim e isso que eu quero para todas. Vamos aí, minha filha! Seu amor, seu atendor voz como teu amor. Primeiro que fazer as coisas bêbado, né? Eu sempre fico com medo, assim, não é tão sutil, tão difícil. E ao mesmo tempo falar sobre a questão do estupro, né? Quando a gente teve no último ano 84 mil casos de estupro, a maioria das mulheres estupradas foram mulheres mais novas, né? 13, 14, 15 anos. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou vítima de estupro, inclusive, com 21 anos, e falar sobre isso é muito complicado, assim, porque eu lembro que quando eu procurei ajuda, a primeira coisa que eu ouvi dos médicos, inclusive da assistente social, foi que a culpa era minha. Que eu não estava rezando, eu não estava no lugar errado, eu estava isso, eu estava aquilo. Então, falar sobre isso é muito complicado e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que abrir um pouco o espaço para que as mulheres possam ser respeitadas, sabe? Que elas possam sair de casa em segurança, voltar em segurança, que o não é não. É só no caso de a gente viver tranquilo uns com os outros, sabe? Respeitar. É isso que eu queria dizer. A gente atingiu o nosso objetivo de sensibilizar o nosso público. Foram números muito ricos, espetáculos muito belos. Eu acho que foi um processo de crescimento, não só pessoal para mim, mas para as outras pessoas, para a gente pensar para fora dessa caixa preta que a gente chama o próprio teatro, né? Justamente porque a acessibilidade sempre está ali ao canto, ou depois, ou antes, ou nunca dentro do processo. Então, ver as cenas dessa maneira, elas sendo construídas, e por mais que seja um processo de criação, onde a gente está fazendo uma mostra ali do que a gente quer chegar, o que a gente vai alcançar ou não com as outras pessoas, fazer com que as outras pessoas sintam na pele, de fato, essa inversão de valores, onde elas sentem o processo direto da acessibilidade e como é importante a gente incluir as pessoas. E aí acaba acontecendo uma coisa que é muito interessante, que a gente vê muito claramente no Sem Asas, que são diferentes visões da mesma cena. Porque a pessoa que está escutando, ela tem um entendimento, a pessoa que entende a Libras tem outra, e as pessoas que entendem as duas coisas vai ter um terceiro entendimento. E foi muito bacana apresentar e especialmente fazer esse diálogo entre os artistas e a plateia. Assim, isso foi muito especial, porque a gente pôde ver, assim, no momento, na mesma hora, assim, o resultado do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho como artista, ele só faz sentido quando encontra o público. E ter o feedback da plateia, de falar, isso realmente foi uma experiência boa, eu gostei daquilo, tal coisa podia ser diferente, tal coisa podia ser... Isso é muito enriquecedor. Que aí agora a gente consegue dar uma continuidade para isso e ir sempre melhorando, e também com o trabalho de vocês, passar isso para outras pessoas poderem fazer o mesmo. Para que elas também vejam que elas também podem estar em cena, que elas também podem estar atuando e não só sendo representadas ou ali com acessibilidade, mas que essas pessoas também podem se expressar a partir do teatro, do circo, da dança, da música. E eu acho que esse é um dos caminhos assim que a gente quer alcançar. Então eu acho que a principal coisa que a Mostra Todos os Sentidos vai deixar aí pra gente é a possibilidade de outros artistas, outros grupos replicarem esse processo e pensarem a inclusão e a acessibilidade ao longo de todo o processo criativo, sempre.